Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo diário sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, com o intuito de estudar mesmo, de se aprofundar. Amai-vos e instruí-vos, já dizia Jesus. Mas eu venho aqui não aquela como que sabe de tudo, que sabe mais, mas eu venho aqui como uma aprendiz que estou estudando, e me comprometendo a gravar para vocês, eu acabo sendo mais disciplinada na minha rotina de estudos. E eu venho aqui compartilhar os meus estudos, as minhas impressões, mas aprendo muito também com vocês, com as outras pessoas. A gente tem que estudar, nós que somos médios, temos que estudar bastante, porque o conteúdo que a gente vai botar para fora é aquele conteúdo que a gente tem dentro de nós. Então, é necessário estudar, conhecer as realidades do mundo espiritual e encher o nosso coração e os nossos pensamentos de bons conteúdos, para que a gente possa ser instrumento para levar isso para as outras pessoas, para que a gente possa fazer da nossa mediunidade uma mediunidade de Jesus. É necessário ter conhecimento, é necessário estudar, é necessário fundamentar as nossas obras num conhecimento mais sólido. E tem tanta coisa boa que da doutrina espírita para a gente estudar, das outras religiões espiritualistas, não precisa ficar só na doutrina. Tem tanta coisa boa que a gente já tem acesso. Então, estudar é só uma questão assim de querer, de boa vontade. Então, eu venho aqui sempre como uma aprendiz. Espero que vocês gostem. E hoje nós vamos estudar o livro Mediunidade, Estudo e Prática, programa 1. Esse é o livro que a gente estuda lá no CEM, que é o Centro de Estudo da Mediunidade, que prepara os médios para as tarefas mediúnicas. Então, primeiro é necessário se reequilibrar, compreender esses fenômenos que nos cercam, estudar, 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 ter disciplina, melhora íntima, reforma íntima, para que a gente possa colocar a nossa mediunidade em prática de uma maneira mais sadia, que ela seja a mediunidade, ela na maior parte das vezes ela é uma prova para a gente se reabilitar. Os médiuns, na verdade, são aqueles que estão mais atrasados. Então, eu venho a mediunidade como uma forma de acelerar o processo evolutivo. Em alguns raríssimos casos, vem uma mediunidade missionária, mas é necessário a gente fazer essa reforma íntima ao desenvolver a mediunidade. E vamos combinar, os espíritos não precisam dos médiuns para fazer os tratamentos espirituais que eles fazem. Eles têm condição de fazer muito mais coisas que a gente. Na maior parte das vezes, a gente acaba atrapalhando com os nossos pensamentos inadequados, com o sentimento inadequado, sem fazer o devido preparo para as tarefas mediúnicas. Mas os espíritos são tão generosos que eles nos permitem participar dessas reuniões mediúnicas para a gente poder se aperfeiçoar, para a gente poder melhorar, para a gente poder ter algum mérito. Então, o trabalho da mediunidade não é nada que eleve o médium, que faça dele um ser especial, pelo contrário, faz dele um devedor, né, que tem essa faculdade para poder reparar alguns erros do passado, recontar a sua história, fazer bom uso, colocar essa faculdade a serviço de Deus, a serviço de Jesus, a serviço dos outros, encarnados ou desencarnados. É uma tarefa de servir e a gente aprende muito com isso. Então vamos estudar a lição de hoje. É o programa 1, módulo 2, tema 7. A lição é Educação da Faculdade Mediúnica. A educação da faculdade mediúnica requisita do médium esforço perseverante e deve ser exercida no ambiente seguro das casas espíritas, que funcionam como escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Pois é, assim, alguns médios não trabalham dentro da casa espírita, já são mais evoluídos, já têm o preparo melhor, mas de regra, é extremamente aconselhado que o trabalho mediúnico seja feito dentro da casa espírita. Por quê? Porque lá tem todo um trabalho de proteção.
de bloqueio, espíritos inferiores, todos os espíritos assistidos ali são intermediados pelos mentores da casa, pelos trabalhadores que estão realizando as tarefas mediúnicas. Quando a gente faz um serviço mediúnico num lugar que não seja preparado, a gente fica à mercê da influência de qualquer tipo de espírito. Às vezes a gente está aqui achando que é um espírito elevado que está conversando conosco, mas na verdade é um espírito zombeteiro, um mistificador que está nos enganando para poder nos fazer de bobo e para poder espalhar uma mentira. Então, é muito importante a gente ter essa disciplina de realizar os trabalhos mediúnicos somente dentro do lugar, assistido por bons espíritos, dentro da casa espírita ou dentro de algum ambiente protegido, se for de outras religiões, porque existem médiuns de todas as religiões. Os evangélicos, os profetas, são médiuns de Jesus. Os católicos, existem padres médiuns, budistas, enfim, hinduístas, existem médiuns de todas as religiões. Ah, todas as religiões estão certas. Todas as religiões são instrumento para chegar a Deus. Em todas elas existe essa comunicação do mundo espiritual para conosco, assim como a gente se comunica com o mundo espiritual através da prece, da oração, da meditação. Então, assim, não é exclusividade do espiritismo a faculdade mediúnica, mas o espiritismo, a doutrina espírita, é a única que estuda a mediunidade de uma forma mais elaborada, de uma forma mais procurando até um método científico de comprovação e análise, como fez Allan Kardec para codificar a doutrina espírita. Mas a mediunidade é a faculdade de todos. Quase todas as pessoas são médios, para falar a verdade. Então, nesse contexto, a formação de bons médios espíritas conta não apenas com os imprescindíveis esforços do candidato à tarefa, mas com a segura orientação doutrinária e exemplos de moralidade cristã dos orientadores e dirigentes dos centros espíritas. É muito importante a gente aperfeiçoar a nossa moral. Não é que a gente vai ser santo, mas que a gente faça esse trabalho de reforma íntima, de procurar se melhorar, de se elevar. Primeiro, porque o que vai nos proteger mesmo dos espíritos obsessores, desses espíritos mais trevozinhos, são os nossos atos. O que nos protege, a nossa defesa, são os nossos atos. Então, quando a gente vai elevando a nossa moral, a gente vai educando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a gente vai cortando o acesso desses espíritos inferiores a gente, porque né, o espírito pode até tentar nos assediar, mas ele só vai conseguir ter acesso àqueles pontos onde são as nossas fraquezas, as nossas falhas de caráter, as nossas imperfeições. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai trabalhando isso e eles vão perdendo acesso a gente, porque se permitir, se a gente não fizer esse trabalho de reforma íntima, se a gente não trabalhar a nossa moral cristã, baseada na caridade, no amor, a gente vai acabar sendo dominado por eles. Eles vão, né, nós seremos fantoche na mão deles. Eles terão controle, né, sobre a gente. Então é necessário que a gente eleve a nossa moral, porque quando vem uma sugestão de um espírito inferior, nós sejamos capazes de falar não a tudo aquilo que não nos faz bem, a tudo aquilo que a gente não concorda, que vai. Então é necessário fazer esse trabalho de reforma íntima. Há também outro ponto, não menos importante: a educação ou desenvolvimento da faculdade mediúnica acontece ao longo da vida. Começa antes da reencarnação, continua nela e prossegue no além-túmulo. Não é, despertei e pronto, a partir de hoje eu sou médium. Não. A pessoa, quando ela é para ser médium, ela já vem planejada isso desde antes de reencarnar. O que acontece é que a gente começa a ter a percepção de que é médium a partir de determinado momento, quando eclode a mediunidade. Mas a mediunidade, o corpo do médium, ele é adaptado para ter essa percepção das realidades do mundo espiritual. Isso já vem programado com a gente desde antes da gente nascer.
e a mediunidade ela vai se desenvolvendo ao longo da vida. O médium ele vai se aperfeiçoando com a mediunidade. Então é um instrumento de cura, é um instrumento muito bonito, mas é necessário a gente estar sempre vigilante, porque senão pode trazer muito desconforto, dependendo dos espíritos que estão ao nosso redor, que a gente permite que sejam nossas companhias. É trabalho de incessante aperfeiçoamento. O desenvolvimento de qualquer faculdade humana não dispensa preparo e trabalho perseverantes. A educação da mediunidade, nesse sentido, está relacionada a algumas condições consideradas básicas: amparo espiritual, estudo doutrinário espírita, conduta moral e autoconhecimento, gratuidade da prática mediúnica. Agora nós vamos estudar cada uma dessas práticas. Amparo espiritual. Quando da eclosão da mediunidade, é comum o médium ser assaltado por um clima psicológico de emoções contraditórias, variável em intensidade de acordo com a personalidade do médium, sua sensibilidade e conquistas morais e intelectuais. Às vezes, tais dificuldades podem ser somatizadas, produzindo desconfortos físicos plenamente superáveis, à medida que o médium adquire maiores esclarecimentos e controle de si mesmo. Quando a gente percebe que a gente tem a mediunidade, geralmente a gente percebe pelo desequilíbrio, pelo desconforto. E mesmo que não seja, essa sensação de esse intercâmbio com o mundo espiritual não é algo assim tão naturalizado. Gera medo, estranheza, a gente não sabe em quem confiar. E isso se a gente estiver sendo assediado por espírito ruim, que está tentando controlar nossa mente, que está nos induzindo ao erro. Então, esse momento da eclosão da mediunidade geralmente não é regra, causa muito desconforto. É um período. E quantas pessoas não são médium ostensivas, não sabem, eclodiram a mediunidade, viveram no desconforto, não têm nenhum tipo de conhecimento, não procuram educar a mediunidade, nem sabe, às vezes tem muito preconceito com relação ao espiritismo, infelizmente, e aí fica à mercê de espíritos obsessores, a vida não anda e poderia ser facilmente educada. Às vezes a pessoa começa a beber, começa a usar droga, começa a andar por caminhos que não deveria, isso tudo por causa de uma mediunidade em desequilíbrio. Então, porque o médium é como se ele estivesse faltando alguma coisa. Então, ele vem um espírito, encosta, aproxima, e aí dá aquela sensação de completude. Mas o médium, a aura dele é como se fosse uma aura incompleta, por isso que ele já vem programado desde antes da reencarnação. Então, uma pessoa que eclode a mediunidade sem ter consciência da sua mediunidade, ela se afina com espíritos inferiores. E quanto pior as práticas que ela tem, adota durante a sua vida, maior vai ser a afinidade com espíritos que também gostam daquelas práticas. A gente atrai para perto de nós pessoas afins. A gente brinca que assim, o ditado é fala quem tu anda, me fala com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Na doutrina espírita, para o espiritismo, me fala quem tu és que eu te direi com quem tu andas. Porque a gente vai atrair para perto da gente aqueles que têm afinidade com os mesmos atos, pensamentos, sentimentos e até palavras que a gente fala. Então, se a gente tem o hábito de falar palavrão, vamos atrair para perto de nós espíritos que falam palavrão. Se a gente tem o hábito de beber, vamos atrair para perto de nós espíritos que gostam da bebida. E por aí vai. Então, se a gente gosta de rezar, a gente vai atrair para perto de nós espíritos que gostam de rezar. Então, a eclosão da faculdade mediúnica causa muito desconforto. E quem dera as pessoas tivessem um Glacos, uma fraternidade de irmão Glacos, para poder conduzir esse despertar da mediunidade, assim como eu e os meus amigos do CEI estamos tendo. Faz toda a diferença. Mas é por isso também que eu venho aqui compartilhar meus estudos, porque eu sei que não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer um programa de estudo de aperfeiçoamento da mediunidade, um estudo de educação mediúnica.
Então, que a gente use a internet para tornar isso acessível a todos, que leve esse conhecimento, para que as pessoas tenham conhecimento de causa do que seria a mediunidade, como melhor proceder, ou pelo menos dar uma base para a pessoa procurar e se melhorar e ela compreender, cair a ficha e falar assim, caramba, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque é muito desconfortável você simplesmente ser lançado a uma experiência, é ameaçador, é amedrontador, ser lançado a essa experiência sem ter nenhuma bagagem. Lá eles preparam a gente o tempo inteiro. Falei, gente, vocês vão encontrar isso, isso, isso e isso. Cada um tem uma mediunidade, não existe uma mediunidade igual a outra. Eles ajudam a gente a ter consciência da nossa mediunidade e como usar essa mediunidade a serviço de Jesus. Então, assim, eu acho que é necessário mais espaços como esse, mais casas espíritas como essa, mas na falta, e às vezes as pessoas não têm nem acesso, às vezes, infelizmente, eu achava que não tinha, até eu ter contato com pessoas extremamente preconceituosas, de falar que cristão é só quem segue a Bíblia de cabo a rabo. Nós espíritas somos cristãos, a gente segue os ensinamentos de Cristo, de Jesus. É isso que faz um bom cristão. É aquele que tem o amor, que tem a caridade, que segue os ensinamentos que Jesus deixou para gente. Então, assim, infelizmente tem muito preconceito. Às vezes a pessoa até eclodia na mediunidade e ela não sabe aonde procurar. Aqui é um caminho, é uma entrada para que ela compreenda, para que ela se perceba e é, vá atrás de um conhecimento seguro, que não fique à mercê da própria mediunidade, que ela consiga encontrar os instrumentos que ajudaram ela a se equilibrar. Então, às vezes, tais dificuldades podem ser somatizadas, produzindo desconfortos físicos plenamente superáveis, à medida que o médium adquire maiores esclarecimentos e controle de si mesmo. À medida que a gente vai se equilibrando, o desconforto vai passando. Sugere-se, então, que nessa fase, em especial, o médium receba assistência espiritual na casa espírita, caracterizada pelo diálogo fraterno, passe e água fluidificada. Água fluidificada é água magnetizada, é igual à água dos evangélicos, é igual à água benta dos católicos, é tudo a mesma coisa, é magnetismo. Participação em alguma atividade de assistência e promoção social. Fazer a caridade sempre, isso nos protege. Frequência a palestras evangélico-doutrinárias, culto do evangelho no lar e hábito de oração. O evangelho no lar é uma coisa super simples, e uma das práticas mais poderosas que tem para nos proteger, para nos equilibrar. Toda semana a gente faz uma leitura de um texto sagrado, comenta, uma leitura em voz alta, comenta, faz uma prece, agradece pelas coisas que tem para agradecer. É um ritual assim, como meia hora a gente faz, 40 minutos, até menos. A gente reúne todo mundo da casa. Se as pessoas não quiserem participar, fazemos sozinhos, não tem importância. Mas o importante é que seja feito toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, para que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais e até mesmo aqueles parentes que já desencarnaram possam estar presentes conosco para realizar esse estudo. Faz uma limpeza da casa, reequilibra as nossas energias. Então, o culto no lar é uma das tarefas mais importantes para a gente realizar, sejamos médios ostensivos ou não. Alcançado, as coisas de Deus, geralmente as coisas mais eficazes são as mais simples de serem feitas. Alcançado o reajuste espiritual, o médium é encaminhado ao estudo regular do Espiritismo, inscrevendo-se em cursos básicos ou específicos da mediunidade, conforme o nível de conhecimento espírita que ele possua. A propósito, ressalta André Luiz, mediunidade não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar da nossa direção. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico. Para que ocorra desenvolvimento harmônico da faculdade mediúnica, o médium conta com o auxílio de benfeitores espirituais e orientadores encarnados. Os primeiros são indicados pelo espírito protetor do médium, também chamado de anjo da guarda ou bom gênio, e é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os nossos anjos da guarda, todo mundo tem um anjo da guarda,
sempre é de natureza superior a gente. E todo mundo tem um anjo da guarda. A ação dos protetores espirituais junto ao protegido é sempre discreta, regulada para não tolher-lhe o livre-arbítrio. Então, ao contrário dos espíritos obsessores, que estão sempre violando o nosso livre-arbítrio, que estão induzindo a gente, coagindo para que a gente faça as coisas indevidas, o nosso anjo da guarda sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Ele está sempre do nosso lado. Às vezes a gente é que não consegue escutá-lo. Nossa vibração está tão baixa que a gente não consegue perceber a presença dele, a gente não consegue ouvir as sugestões dele, mas ele sempre vai estar do nosso lado. A gente merecendo ou não, ele sempre vai estar do nosso lado. A ação dos protetores espirituais. Tá. Em situações específicas, o espírito protetor permite o auxílio de outros espíritos mais diretamente vinculados ao médium pelos laços de simpatia, a fim de lhe facilitar o processo de educação da faculdade mediúnica, uma vez que tais espíritos demonstram para com o médium semelhança de gostos e de sentimentos, mas a duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias. A gente vai ter vários mentores ao longo da vida, um anjo da guarda, mas sempre de acordo com as circunstâncias, vai aproximando os espíritos perto da gente, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso mérito. No âmbito do centro espírita, cabe aos coordenadores e monitores dos cursos regulares de estudo e prática de mediunidade e aos dirigentes de grupos mediúnicos a tarefa de orientar e auxiliar os médiuns. Contudo, a equipe de encarnados que colabora com a formação e educação do médium, dentro e fora do grupo mediúnico, deve cuidar-se para manter atenta aos propósitos e à natureza dessa tarefa espírita, a fim de obter bons frutos. É necessário vigilância sempre. 2. Estudo doutrinário espírita. O estudo espírita se revela como uma necessidade que não deve ser adiada ou dificultada, pois proporciona ao médium um devido conhecimento doutrinário, orientando a respeito da natureza dos espíritos que podem utilizar sua faculdade mediúnica e como manter com eles relações fraternas e respeitosas. Olha só o que fala aqui, esse aqui é do livro O Consolador, questão 392 do livro O Consolador, ditado pelo Chico, psicografado pelo Chico Xavier. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Assim, é por isso que a gente está aqui, é por isso que eu disse, não, eu vou estudar, vou compartilhar com as pessoas, para ter essa disciplina, mas também porque é necessário ao médium estudar. É muito pedido isso para nós. Eu acho que a gente recebe tanto dos mentores espirituais, dos nossos guias, dos nossos anjos da guarda, que fazer a nossa parte, estudar, é o mínimo que a gente pode fazer. E já que eu estou estudando para mim, eu vou compartilhar com as pessoas, não custa nada. Espero que faça bem para vocês, igual está fazendo para mim. É, assim, é importante que o médium só seja encaminhado ao grupo mediúnico propriamente dito depois de aprender em estudo regular como realizar intercâmbio com os espíritos. Pois é, tem muita casa que não tem condição de preparar os médios. Já chegam, falta trabalhadores. E aí eles estão em desequilíbrio e já chega o médium lá, e eles já colocam para fazer tarefa mediúnica, e isso dele, o médium ele não tem o preparo moral, ele não tem o devido estudo e acaba fazendo uma bagunça na vida dele. Porque todas as práticas que eles nos recomendam para realizar as atividades mediúnicas, elas têm o objetivo de nos proteger, proteger a nossa saúde física. E às vezes o médium não respeita isso, o médium não tem o devido preparo e ele acaba comprometendo a sua saúde. E os espíritos precisam que o nosso corpo esteja sadio para que eles façam um bom trabalho. Então, quem dera todas as casas espíritas tivessem condição tivessem trabalhadores suficientes para treiná-los, como, por exemplo, o CEM, que é o estudo da educação mediúnica, são 2 anos de estudo, 2 anos se preparando para poder realizar a tarefa mediúnica, mas lá tem vários médios, né?
Mas tem casa que existem lá três, quatro médiuns, eles têm que fazer todo o trabalho, não dá tempo de prepará-los. Mas o ideal seria que todos os médiuns, antes de realizar trabalhos mediúnicos, tivessem a oportunidade de estudar e se reequilibrar. Às vezes surgem médios. ah, Assim, é importante que o médium só seja encaminhado ao grupo mediúnico propriamente dito, depois de aprender em estudo regular como realizar intercâmbio com os espíritos. Essa condição é adquirida nos cursos continuados de mediunidade, que devem necessariamente aliar teoria e prática da mediunidade. Às vezes surgem médios principiantes que apresentam harmonia e controles espirituais. Podem, portanto, ser encaminhados ao grupo mediúnico. Entretanto, mesmo nessas condições, ele não está dispensado da frequência concomitante às reuniões de estudos oferecidas pela Casa Espírita. O escolho com que se defronta a maioria dos médios principiantes é o de terem de lidar com espíritos inferiores, a maioria. E feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Olha só com o que a gente está lidando. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio, porque caso isso aconteça, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Esse ponto é de tal modo importante, sobretudo no começo, que, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem-se perder os frutos das mais belas faculdades. Essa parte está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 211. Pois é, aí por isso que a reclusão da mediunidade gera tanto desconforto. Na maioria das vezes, quem está perto da gente são espíritos inferiores, que conhecem a nossa faculdade mediúnica, têm acesso a gente, e somente estudando para saber como melhorar, o que é nosso, o que é do outro, conhecendo as realidades do mundo espiritual, para saber se comportar e não ser tão afetado assim. E saber também se proteger e, quando vem ser assediado por um espírito inferior. Ele está falando assim, e fica feliz quando é só espírito leviano, porque às vezes são espíritos com raiva da gente, querendo vingança, querendo cobrar alguma falta que a gente cometeu no passado. Então, assim, é seríssima essa questão da mediunidade. 3. Conduta moral e autoconhecimento. O esclarecimento doutrinário associado ao esforço de melhoria moral permite ao médium elaborar diretrizes de autoconhecimento necessárias à conscientização dos limites das próprias capacidades e conquistas, transformando-o, assim, em valioso instrumento de intercâmbio entre os dois planos da vida, como assevera Emmanuel. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. Reforma íntima. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesmo. Olha, eles estão dando a letra, estão desenhando para a gente. O orgulho tem perdido muitos médios dotados das mais belas faculdades, e que, se não for essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se de sorte que diversos deles se viram humilhados pelas mais amargas decepções. Está no Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 20, item 228. O orgulho, egoísmo e vaidade é o tripé que a gente tem que combater constantemente, né? O médium vigilante, mesmo no início da tarefa, procura conhecer as más inclinações que ainda possui, esforça-se no desenvolvimento de virtudes e identifica nas provações oportunidades de reajuste espiritual, sem perder de vista as artimanhas e os assaltos dos espíritos evolutivamente retardatários. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução, na maior parte das vezes. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar
pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia no mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afasta de todo pensamento do mal. A caridade é, em tudo, a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Tá? Seara dos médiuns, mediunidade é imperfeição. Quarta parte, gratuidade da prática mediúnica. Isso é seríssimo. Sempre que vê alguém cobrando para um serviço mediúnico, desconfie. Não é uma mediunidade feita com Jesus. A prática mediúnica não deve ser profissionalizada. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos da mediunidade. Tá? Allan Kardec, Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, item 28. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os leitores da boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando este, já não há mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o seu exercício se anula. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 9. Então, a gente não pode cobrar pela mediunidade porque as informações que vêm através da mediunidade não pertencem a nós, pertencem aos espíritos. E eles podem, não é um conteúdo que a gente adquiriu, não existe mérito para isso. A, a pessoa pode cobrar por algo que ela estudou, se esforçou, que é o conhecimento dela, mas cobrar por esse intercâmbio com os espíritos é totalmente inadequado. A prática mediúnica usual na casa espírita é considerada como um instrumento de aperfeiçoamento espiritual disponibilizada por Deus que, nesse aspecto, pode configurar uma provação, expiação ou missão, de acordo com as necessidades evolutivas do espírito reencarnado. A mediunidade provacional, também denominada mediunidade-tarefa, tem como objetivo reparar equívocos cometidos em existências pretéritas. Veste-se de provas ou tribulações escolhidas pelo espírito antes da sua reencarnação, assim explicadas pelos orientadores da codificação. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição em que vos achais, e muitas vezes das vossas próprias ações. A expiação, por outro lado, refere-se à necessidade de cumprir ou expiar uma pena decorrente de grave violação à lei de Deus. Na mediunidade de expiação, os médiuns são atormentados por espíritos perturbados e perturbadores. A expiação nessa situação, alega Emmanuel, alinha os quadros de enfermidade e infortúnio que começam do berço e a evolução desdobra realizações e esperanças que se entremostram na meninice. É, Todavia, alerta Allan Kardec, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado, ou seja, aprendemos a lição, cessa a prova. A mediunidade de missão ou missionária, que é raríssima, é conquista do médium, que durante a reencarnação se compromete em promover e fazer o bem, renasce com o compromisso de instruir os homens em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais.
o espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Então, esses são os quatro princípios básicos que todo mundo precisa, todo médium precisa saber. É necessário a gente fazer esse trabalho de educar a nossa mediunidade, para que ela seja utilizada a serviço de Jesus, para que ela seja uma prova de, um instrumento de aperfeiçoamento e evolução. Bom, né, espero que vocês gostem. Sempre deixo bem claro, não venho aqui como aquela que sabe tudo. Estou compartilhando meus estudos, meu processo de aprendizado. Mas vamos fazer um espaço de aprendizado coletivo aqui embaixo. Fiquem à vontade, deixem seus comentários, curtam, comentem, se inscrevam no canal. Quem sabe essa informação não está precisando chegar para alguém que está com uma mediunidade em desequilíbrio e não faz ideia de que seja médium. Então, vamos mostrar para o YouTube que esse conteúdo é legal e que pode chegar a mais pessoas. E é necessário estudar. O médium tem a obrigação de estudar bastante. Muito obrigado. Um beijo. Fiquem com Deus.